Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Smart Exatas. Eu sou o Matheus e neste vídeo nós iremos resolver uma questão de potenciação que caiu na prova do Enem no 2019. Essa é a questão 163 da prova azul. Bom, a questão é o seguinte: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida a nascer, o tempo de escolaridade e a renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu x, o segundo raiz de x, o terceiro x elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Se você quiser tentar, pausa o vídeo e tente resolver. Bom, se você for com dúvida a resolver essa questão, não tem problema, porque aqui no canal Smart Exatas eu vou ensinar uma maneira smart de resolver essa e diversas outras questões da matemática, certo? Então vamos lá. O que você precisa se atentar aqui é o seguinte: onde que ele começa a falar realmente as informações úteis, que vai realmente ajudar você a resolver o problema. Exatamente aqui, ó, antes desse ó. Quando ele vai falar que o menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Bom, se ele diz que o menor valor desse índice é 0 e o maior é 1, eu não posso ter valores acima, mas fora desse índice, concorda? Eu não posso ter nem valores maiores do que 1 e menores do que 0, certo? Porque senão ficaria fora do índice, show? E ele também diz que nenhum dos países zerou ou atingiu o índice máximo. Então, nenhum dos países tirou 0 e nenhum dos países tirou 1, certo? Então, o seu valor, a sua nota, nenhuma dessas notas foram 0 e nenhuma dessas notas foi iguais a 1. Ou seja, foram notas todas, né? Maiores do que 0 e menores do que 1, certo? Ele disse isso, né? Então, a gente vai anotar aqui. Então, esse valor, essa nota que cada país recebeu x, o nome é x, né? A nota é x, ela é menor do que 1 e ela é maior do que 0, certo? Ele disse isso. Bom, e agora é o seguinte: para facilitar, porque a gente está trabalhando aqui com a questão de potenciação, eu vou logo deixar todos esses números em forma de expoente, certo? Todos. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou vir aqui do lado, certo? Eu vou botar aqui. Bom, o primeiro país, qual foi o valor dele? O valor dele foi x, certo? Mas x é igual a quê? X é nada mais do que x elevado ao expoente 1, certo? Quando eu tenho um número que não está escrito em um expoente, não é que ele não tem, ele tem um expoente, porém o expoente dele é igual a 1. E por convenção não se escreve, mas ele tem. Então o expoente dele é igual a 1, certo? Eu vou ordenar aqui na ordem que os países colocaram, certo? Segundo país, na ordem que foi colocada as notas dos países. Então, qual é o segundo país? O segundo país recebeu a nota raiz de x, certo? Raiz de x. Isso aqui é igual a x elevado ao meio. Matheus, por quê? Porque é simples. Aqui, ó, não está escrito, mas é a mesma coisa que tiver 2. Quando eu tenho uma raiz, o índice da raiz, se eu quiser transformar uma raiz em uma forma de potência, eu pego o índice da raiz e jogo, boto para dentro, sendo o denominador do meu expoente. Como assim? Aqui, ó, aqui dentro é como se tivesse 1. Esse 2 aqui, ele vai para dentro da raiz, virando o denominador do expoente 1, certo? E por isso fica x elevado ao meio. Essas aqui são propriedades que você deve conhecer, certo? Bom, o segundo recebeu x elevado a 1/3. X elevado a 1/3, pela propriedade de potenciação, você já conhece, que ele o x elevado a 1/3 é igual a mesma coisa que raiz cúbica de x, certo? Então, esse aqui foi a raiz cúbica de x, certo? O quarto recebeu x ao quadrado. Então, vou botar aqui, ó. Deixa eu só consertar aqui, pera. O quarto recebeu x ao quadrado. E você sabe que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E o quinto recebeu a nota de x ao cubo. E x ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes x, certo? Ok, bom. O que você precisa saber aqui agora é o seguinte. Bom, você precisa saber algumas regrinhas de potenciação, certo? Qual é a regra de potenciação? A regra de potenciação que você precisa saber é a seguinte: se eu tiver, vamos dizer, a elevado ao quadrado é menor do que a elevado ao cubo, bom, isso depende. Depende como assim? Depende do valor do a. Se, eu vou até puxar uma setinha aqui, ó, puxar uma seta. Se meu a for maior do que 1, isso daqui é verdadeiro, certo? Ou seja, se meu a for um número maior do que 1, maior do que 1, esse número elevado ao quadrado vai ser sempre menor do que esse número elevado ao cubo, certo? Isso é uma propriedade básica, certo? Ok. Beleza. Mas agora, se eu tiver a seguinte situação, eu posso ter a seguinte situação: a ao quadrado maior do que a ao cubo? Cara, eu posso. Matheus, como é que eu posso uma situação dessa? É simples. Se o meu a, basta que esse meu a, ele esteja no seguinte intervalo, que é o intervalo que a gente está trabalhando. Se meu a for menor do que 1 e maior do que 0, um a ao quadrado vai ser maior do que a ao cubo, certo? Então, é só você lembrar disso. Na potenciação, se a minha base for entre 0 e 1,
quanto maior o expoente, menor vai ser o número. E quanto maior for o número, menor é o expoente, certo? Então, recapitulando, se você tiver um número na potenciação entre maior do que 0 e menor do que 1, quanto maior for o expoente desse número, menor vai ser esse número, certo? Ah, Matheus, eu não estou entendendo muito bem não, dá um exemplo. Mano, aqui, facinho, ó, dá um exemplo facinho. Quer saber como? O exemplo é o seguinte, ó, 1 sobre 2 ao quadrado. Quanto é que vale isso aqui? 1 sobre 2 ao quadrado, você deve saber, é um quarto, certo? Que é 0,25, certo? Quanto é que vale, por exemplo, 1 meio? Ó, perceba que eu estou usando um número que é entre 0 e 1. 1 meio é 0,5, que é maior do que 0 e menor do que 1, certo? Então, quanto é que vale 1 meio elevado ao cubo? Cara, 1 meio elevado ao cubo vale 1/8, Matheus. Pô, legal. Quanto é que vale 1/8? Vale vale 0,125, certo? Bom, ok. Qual desses números é maior? Bom, 0,25 é maior do 0,125. Portanto, está comprovado aqui nosso raciocínio. O que tiver o menor expoente, ó, 2 é menor do que 3, teve o maior número. Perceba que 1/4 é maior do que 1/8, certo? Bom, e aí está comprovado esse negócio. E agora a gente basicamente o que a gente precisa ver é qual desses números vai ter o menor expoente, certo? Mas antes disso, você está gostando do vídeo, né? Então já metralha esse botão do like aqui embaixo. Tá gostando do canal? Quer mais resoluções como essa? Então fuzila o botão de se inscrever, certo? E bom, voltando aqui para essa resolução, vamos lá. A gente já viu, né, que eu tenho que ter o número, como a gente viu que todos esses números aqui estão entre 0 e 1, né, porque ele disse, o que tiver o menor expoente vai ser o maior número. E ele quer justamente isso. Qual desse país obteve maior IDH? Ou seja, qual desse país teve maior número, maior X? O que teve maior X vai ser o que tiver o menor expoente. Olha aqui, qual desses aqui tem o menor expoente? Bom, aqui eu tenho 1, 1 meio, 1 terço, 2 e 3. Qual deles é o menor expoente? Bom, é óbvio, né? É 1 terço. Né? Porque 1 terço é menor que 1 meio, é menor que 1, é menor que 2, é menor que 3. Ou seja, 1 terço é o menor expoente. Se ele é o menor expoente, ele vai ser o maior número. E qual que é o maior número? É o que for x elevado a 1 terço. X elevado a 1 terço é o terceiro país. Se x elevado a 1 terço, x elevado a 1 terço é o terceiro país, então a resposta correta é a letra C, certo? De comendo a prova do Enem. Mas calma, não fez esse vídeo. Se o seu sonho é passar no Enem e você tem dificuldade em matemática, eu posso te ajudar a superar esse desafio. Quer saber como? Clica no link aqui da descrição e descubra. Primeiro link da descrição. Obrigado pela sua visualização e até a próxima. Tchau, tchau.